Olá, hoje nós vamos falar acerca de Jó. Estamos aqui nesse devocional falando de escolhas e vamos falar sobre Jó. Algo extraordinário na vida de Jó, um dos pontos que eu noto assim, diferente, extraordinário, que algo assim precioso na vida de Jó é que ele se desviava do mal. As características que na palavra de Deus mostra acerca de Jó é realmente muito forte. Diz que ele era, olha só, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e não só isso. Ainda acrescenta que ele se desviava do mal. Mas, gente, ser temente a Deus já é que coisa linda. Ser reto, ser íntegro. Meu Deus, e ele ainda se desviava do mal. Eu quero com você entender o que significa esse se desviar do mal, para que a gente veja nas escrituras sagradas e escolha fazer a mesma coisa que Jó. Porque tudo que foi escrito para nosso ensino. E eu e você pode pegar essa palavra aqui e decidir seguir o mesmo caminho que Jó para agradar a Deus. Amém? Olha só, íntegro significa que ele tinha um caráter completo e sincero diante de Deus. Reto significa que ele procura viver de maneira correta. Temente a Deus significa que ele reconhecia quem Deus era e desejava honrá-lo. Olha isso. Havia um desejo, o temor do Senhor é isso. O desejo de honrar a Deus, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, por reconhecer quem Deus é. E o nosso Deus é santo. E por isso, o último, ele se desviava do mal. Não apenas conhecia o que era certo, mas tomava decisões para evitar o pecado. Jó tomava decisões na prática para evitar o pecado. Olha que forte. Desviar-se do mal é a ideia que Jó reconhecia o mal, deliberadamente escolhia de forma sincera, de forma prática, ele escolhia não seguir por esse caminho. Não significa que Jó fosse perfeito, né? A própria história mostra que ele era humano e durante a provação teve momentos de questionamento e sofrimento profundo, mas havia nele uma postura constante de rejeição ao pecado. Ele não brincava com o pecado. Olha isso. Há diferença na vida de Jó aqui, por ele ser um homem excepcional, assim, admirável, é a postura dele. Ele decidiu ficar longe do pecado e ele tomava decisões na prática. Quando a gente olha isso aqui, talvez eu veja, não é possível isso. É possível sim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós já nascemos do Espírito. O Espírito habita dentro de mim e de você. Você já tem a graça de Deus suficiente aí para você escolher se desviar do mal. Mas às vezes a gente fica brincando com o pecado e isso fere o coração de Deus. Eu creio que a postura de Jó, de temer a Deus, vem de um lugar, de uma profundidade de conhecer que o seu Deus é santo e o desejo de agradá-lo, o desejo de honrá-lo com a sua vida enquanto está aqui na terra, né? Eu acredito que vem daí essa postura de Jó, diferente, né? Então a vida de Jó nos mostra que o temor de Deus em Jó não era apenas um sentimento. Então o temor do Senhor em Jó, que é o que nós precisamos tanto, que é o temor do Senhor, não era apenas um sentimento. O temor do Senhor na vida dele era um conhecimento que produzia escolhas práticas. Quem realmente teme a Deus, olha só, quer saber uma pessoa que realmente teme a Deus? Quem realmente teme a Deus começa a enxergar o pecado não apenas como uma regra quebrada, mas uma ofensa contra o próprio Deus. Lembra de José? Quando ele estava ali na casa de Potifar e a esposa
de Potifar ficava atrás dele, deite-se comigo. O que José disse? Ele disse, como poderia eu cometer tamanho mal contra o Senhor? Ele não disse sobre o pai dele, ele não disse sobre a família. Você vê o temor no coração de José, é que ele não queria ferir o coração de Deus. E isso fez ele fugir do mal, fugir da aparência do mal. Não, deixa eu me afastar disso aqui, deixa eu sair fora. Eu não quero saber sobre esse assunto, porque eu não quero entristecer. Eu não vou dizer, eu não vou falar sobre isso. Eu prefiro, não quero. Eu não quero ter parte nisso. Por quê? Para não ferir o coração de Deus. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. O amor na vida de José pelo Senhor, o amor na vida de Jó pelo Senhor, faziam eles se desviarem do mal. Mas para quê? Para não ferir o coração de quem se ama. Isso é o temor do Senhor. Eu também quero aqui, nisso que nós estamos falando, deixar essa passagem em Salmo 5, capítulo 5, verso 3 e 4, que fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então pela manhã eu me apresentarei a ti, Senhor, e vigiarei. Por quê? Porque o Senhor não tem prazer na iniquidade, e contigo não vai habitar o mal. O mal não habita. E também em Provérbios capítulo 8, verso 13, ele fala que temer o Senhor é odiar o mal. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Eu odeio. Por quê? Porque eu temo o Senhor. Eu amo e quero honrá-lo com a minha vida, com tudo que eu tenho todos os meus dias. Essa foi a decisão que Jó tomou. Ele não só era íntegro, reto, temente a Deus, mas ele ainda se desviava do mal para não ferir o coração de Deus. Essa é a escolha que Jó fez. Que o Senhor nos abençoe e pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, pela força dele, nós podemos sim nos desviar do mal. Basta eu e você querer passar longe do pecado para não ferir o coração do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.